Mais palmas para Jesus, mais palmas para Jesus. Palmas com glória, palmas com glória, palmas com glória. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. Palmas com glória a Deus, palmas com aleluia. Exaltem aquele que vive. Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos já à palavra de Deus. E nós estamos estudando este manual bíblico, as cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar hoje a segunda epístola de Paulo ao jovem Timóteo. Subtema: cumprindo a essência do verdadeiro evangelho. Vamos entender o que Paulo está falando com Timóteo. Vamos à leitura do nosso texto áureo, que está no capítulo 2 do mesmo livro, e o versículo de número 15. Capítulo 2 e o versículo também de número 15. Todos encontraram, irmãos? Todos encontraram o texto? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil o que Paulo está pedindo? Pode falar, pode falar. É uma aula. É fácil ou é difícil? E se eu falar para você que está pedindo isso para um jovem? Oh, meu Deus do céu. Paulo não tinha tanta flexibilidade como a gente tem hoje não, hein? Vamos pedir para que Deus prepare nossos corações, vamos? Isso, levante sua mão, levante a palavra de Deus. Fala conosco, meu Deus, pela tua palavra. Prepara os nossos corações para ouvir a tua voz, meu Deus. Que o teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Toma o teu assento, por favor, e aplaude a Jesus com muita alegria. Isso, glorifica a Jesus com palmas e com glórias. Preste atenção, Paulo está falando com um jovem pastor, Timóteo. Nós aprendemos sobre o contexto, sobre alguns pedidos de Paulo a Timóteo, e agora a gente está se deparando, na segunda epístola, com um pedido muito difícil, ser um obreiro aprovado. E como eu disse, esse pedido é feito para um jovem, o jovem pastor Timóteo, que apesar da sua idade, ele já assumia a responsabilidade. Não é o tema da nossa mensagem de hoje, mas eu aprendi isso tão cedo na minha vida, que o que determina, na verdade, nem sempre é a idade, mas a disposição de assumir responsabilidade. Porque tem gente que às vezes tem tanta idade, mas é só a idade mesmo. A maturidade não acompanha às vezes. Timóteo, apesar de novo, ele está disposto a fazer a diferença. Caberia até muito bem a gente falar de Timóteo, especialmente aos jovens. Mas o nosso tema aqui hoje, nosso propósito é explorar de forma ampla a conduta dele como um obreiro, o seu exemplo e os ensinamentos práticos de Paulo expressos aqui nesta epístola. Então vamos entender a nossa lição aplicada. O propósito de Paulo enviando esta carta era fortalecer a fé de Timóteo, para que este não se abatesse após a sua morte. Paulo está orientando Timóteo para que Timóteo não desanimasse.
Timóteo foi discípulo de Paulo pelo menos durante 11 anos. Timóteo aprendeu com Paulo, se apegou com Paulo. Mas Paulo sabia que ele seria levado, que o seu tempo aqui na terra estava se acabando. O que ele não queria era que a obra se acabasse quando ele fosse, né? Porque a vitória da liderança é o que fica, é o que permanece. Paulo não queria que tudo se acabasse quando ele fosse embora. Paulo queria que continuasse. E ele então vai levantar a fé de Timóteo, vai fortalecer Timóteo. Timóteo não poderia parar, a obra não poderia parar. Ele precisava ficar firme no que ele tinha aprendido desde a sua infância. Nós falamos sobre isso na aula passada. Certamente haveriam tentativas de influência sobre Timóteo. Certamente haveria alguns que tentariam desvirtuar Timóteo, a olhar que ele era jovem, a olhar que ele era um rapaz novo. Alguém ia dizer: não, isso aí é fácil da gente enganar. Esse aí é um menino. Esse aí não tem responsabilidade. Esse aí não tem compromisso. A gente vai enganar ele bem direitinho. Paulo vai ensinar Timóteo, vai fortalecer Timóteo, para que aquilo que ele aprendeu, ele permanecesse. Precisamos levar em consideração o fato, independente da nossa idade, mas nós precisamos ter constância, precisamos ter firmeza naquilo que nós aprendemos de Jesus. Eu tenho falado isso há muito tempo. Tem pessoas que aprendem a verdade, sabem a verdade, têm oportunidade de saber a verdade, mas o primeiro que vem contando lorota leva embora. O primeiro que vem contando a história da carrochinha, o primeiro que aparece falando de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, acaba levando essa pessoa embora, porque não teve firmeza na verdade. E Paulo vai dizer: Timóteo, o que você aprendeu é o certo. O que você aprendeu, Timóteo, é o correto. Desde a sua infância, sua mãe Eunice, sua avó Lloyd ensinaram você: Timóteo, não abre mão do que você aprendeu. Nós precisamos nos atentar aos conselhos de Paulo para Timóteo. Como eu disse, a idade não é determinante, em detrimento à nossa maturidade, e principalmente quando nós abrangemos o aspecto espiritual, de nós amadurecermos espiritualmente. E uma das principais características que evidenciam a nossa maturidade espiritual é a nossa constância, é a nossa firmeza, é a nossa capacidade de deparar-se com afrontas à nossa fé e continuar guardando a nossa fé. É se deparar com oposição à nossa fé e mesmo assim a gente guardar a fé. Precisamos estar certos de que aquilo que nós temos aprendido é a verdade. Nós estamos todos os dias aqui, nós estamos todas as semanas aqui participando do culto doutrinário, nós estamos aqui a vida inteira ouvindo doutrina, nós estamos a vida inteira aqui ouvindo a escola bíblica. Você vem toda segunda-feira e o pastor fala, é blá, 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 blá. Agora a questão é: será que nós estamos certos de que aquilo que nós estamos aprendendo é a verdade, e que nós vamos abraçar essa verdade, que vamos viver por essa verdade e que estaremos prontos a morrer por essa verdade? Será que estamos certos do que nós temos aprendido? Ou estar aqui só faz parte da nossa rotina semanal? Tenho que cumprir a minha obrigação. Hoje é segunda-feira, é a segunda? É segunda? Não, segunda tem que ir para a igreja. É segunda mesmo? É, segunda hoje. Puxa vida, tem que ir para a igreja. Valha, meu Deus do céu. Está me esquecendo que hoje era dia de ir para a igreja. Tem que marcar minha presença, senão não posso participar da ceia. Se o pastor não me ver lá, é capaz que ele vai ligar para mim. E se ele não atender o telefone, é capaz dele ir lá na minha casa me buscar. Estou quase fazendo isso já, estou de olho nos irmãos aí. Mas preste atenção, será que nós temos certeza? Em nós mesmos, em nós, porque a fé ela é subjetiva.
A fé, ela é expressa pelas nossas atitudes, mas a essência dela está dentro de nós. A sua substância, apesar de não ser palpável como algo material, mas ela é identificada claramente por aqueles que têm ela. Será que nós estamos certos disso? A gente precisa refletir sobre isso, para que o nosso tempo não venha a ser perdido. Paulo estava orientando Timóteo, para que além dele guardar aquela verdade e viver a verdade, que ele também anunciasse a verdade, por onde quer que ele estivesse. Como eu tenho dito há muito tempo, certamente alguém que descobrisse a cura de uma enfermidade incurável, não guardaria esta verdade apenas para si. Assim também é aqueles que conhecem a verdade, que conhecem o Evangelho, não podem simplesmente ficar calados. O que nós fazemos com a verdade que nós temos em nossas mãos? Se nós temos vergonha de anunciar o Evangelho, talvez é porque nós temos ainda algum pingo de dúvida sobre o Evangelho. Porque a mulher samaritana, quando ela ficou sabendo do Evangelho, ela foi logo anunciar o Evangelho. O endemoniado gadareno acabou de ser liberto de 1 milhão de demônios, foi pregar o Evangelho. É uma das características. Pastor, eu sou obrigado a pregar? Não, que nada. Nada é obrigado, já falei. Não é nem obrigado a morar no céu, sabia disso? Não é obrigado não, de jeito nenhum. Pregar e anunciar o Evangelho é um efeito da salvação. Repito, não é uma condição. Não é que a gente tem que pregar para ser salvo. Nada a gente faz para ser salvo. O sangue de Cristo é o suficiente. Não tem nada que a gente vai fazer e vai salvar a gente. Jesus já fez tudo. Mas o efeito da salvação, ele é manifesto. Porque a gente não vai conseguir conter dentro de nós aquilo que é maior, aquilo que é mais forte. A gente vai abrir a boca e vai falar deste grande amor que nos transformou, que nos salvou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Temos 3 objetivos. Entender que o servo de Deus vai sofrer para pregar a verdade. Quer ser amado por todo mundo? Fale o que todo mundo quer. Quer ser abajulado? Quer ser agradado? Pastorzinho daqui, pastorzinho dali, pastorzinho cheiroso, pastorzinho amado. Está entendendo? Puxa, pastor, você é uma bênção de Deus, meu pastor. É só pregar o que todo mundo quer. É só falar aquilo que agrada a todo mundo. É só amassagear o ego das pessoas, que todo mundo vai te amar. Porque sempre pregar a verdade não foi uma tarefa fácil. Sempre, desde sempre, pregar o Evangelho foi uma tarefa de sofrimento. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para João, ele perdeu a cabeça. Não foi fácil pelos apóstolos que foram martirizados. Não foi fácil para a igreja primitiva. E não pense que vai ser fácil para nós. Se a vida está uma moleza, se nós temos estado em muita tranquilidade, é melhor a gente verificar, é melhor a gente analisar se de fato nós estamos carregando a essência do verdadeiro Evangelho. Se a vida está muito boa, se a vida está muito calma, se não está tendo oposição, se todo mundo está gostando de você, se todo mundo está falando bem de você, é melhor dar uma olhada, alguma coisa está errada. Porque sempre pregar o Evangelho verdadeiro foi uma tarefa difícil. Ah, meu Deus, se a gente for parar para ouvir o que as pessoas falam da gente, é melhor a gente manter o compromisso com o Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, temos que compreender que nós pregamos não somente por palavras, mas também com o nosso testemunho. Nosso testemunho tem que ser de um crente verdadeiro. A gente tem que ser conhecido por aquilo que a gente faz. Em terceiro lugar, temos que permanecer firme no Evangelho, tendo Jesus como nosso alicerce. Quem olha para Jesus não cai. Quem olha para Jesus não cai. Eu nunca vi alguém dizer que deixou a igreja por causa de Jesus. Jesus fez mal para mim, pastor. Jesus me maltratou, pastor. Nunca ouvi isso na minha vida, nunca.
Sempre o problema foi com o irmão, sempre o problema foi com a irmã, sempre foi uma questão de desentendimento, mas a culpa nunca é de Jesus. Se a gente olha para Jesus, se a gente está firme com Jesus, pode ter certeza, vai vir o que vier, vai acontecer o que acontecer, vai passar o que passar, a gente permanece, porque tem um fundamento firme, fundamento sólido, concreto, forte. Fica firme com Jesus. Temos uma curiosidade. A última prisão de Paulo, porque ele foi preso várias vezes, foi a Mamertina, é assim que se diz, localizado no coração político de Roma. Era um presídio de segurança máxima, onde também eram levados os inimigos do governo. Para eles, Paulo representava um grande perigo. Paulo está na prisão máxima. Eu pergunto, qual perigo a gente está representando para o mundo, hein? Eu nem comecei a aula ainda, nem comecei. Estamos só refletindo, estamos só pensando. Qual perigo a gente está representando para o mundo? Qual perigo a gente representa para o inferno? O quanto a gente está oposto a este mundo? O quanto a gente está desagradável a este mundo? Eu fico preocupado ao ver uma igreja que a cada dia começa a caminhar paralelamente ao mundo. Há uma geração que começa a se adequar, começa a adequar a sua liturgia de culto, começa a adequar o seu sistema, seu modo operante, para que se torne mais aceito, para que se torne mais louvável, para que se adquira mais seguidores. Eu te garanto com todas as letras, com toda a propriedade bíblica, que no princípio não foi assim, no início não foi assim. A igreja sempre caminhou na oposição, por isso foi perseguida, por isso sofreu, por isso os cristãos foram maltratados. A gente tem que estar na contramão, tem que estar na contramão, não pode estar parecido não. Eu fico preocupado com cristãos que são bem falados pela mídia. Eu fico preocupado, está errado. Cristãos que são bem vistos pela mídia, são elogiados, aparecem em programas. Está estranho esse negócio. Como dizia um amigo meu, tem alguma coisa aí que está errado, que não está certo. Alguma coisa que não está certo, está errado. Paulo foi preso na segurança máxima. A gente tem que pensar sobre essas coisas, a gente tem que refletir. Senão de repente o nosso evangelho é um evangelho de nada. Senão de repente a nossa fé, o nosso cristianismo não vai levar a gente para lugar nenhum. Leitura bíblica em classe, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste. Quem que Timóteo tinha que ouvir? Quem é que Timóteo tinha que ouvir? Quem é que Timóteo tinha que ouvir? Paulo, aquele velhinho que estava quase morrendo. Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está chamando Timóteo para ficar famoso, é? Paulo está chamando Timóteo para virar o popstar gospel? Paulo está chamando Timóteo para ele ficar importante? Paulo está chamando Timóteo, oferecendo alguma recompensa humana? Para que Paulo está chamando Timóteo? E lembrando que Timóteo é jovem, não pode esquecer disso. O que Paulo está prometendo para Timóteo? Sofrimento!
O chamado para servir a Deus é um chamado de sofrimento. Pastor, mas Jesus me salvou. Pois é, mas ele disse que aquele que nele creu, agora vai carregar a sua cruz. Nossos pais não tiveram moleza. A igreja primitiva não teve moleza. Moleza está tendo agora, no século 21. Eu acho que se os pais da igreja se levantassem e vissem a igreja hoje, eles morriam de novo na mesma hora. Se os precursores da fé, precursores do evangelho, de repente assim, por um momento assim, abrisse o olho no túmulo assim, não vai acontecer isso, né? Mas de repente se deparasse com a igreja do século 21, na mesma hora, está muito diferente, para não dizer outra coisa, está muito diferente. E tem gente que quer bater o pé e dizer que está certo, e quer discutir, provar por A mais B, vezes C, vezes D, mais o J. Preste atenção, é melhor a gente estar atento. O evangelho é diferente do que o que nós temos visto por aí. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo está dizendo: Timóteo, preste atenção no que eu estou falando, porque as demais coisas o Senhor vai te esclarecer. Não vai pela onda do A, do B e do C. Nós temos primórdios, nós temos princípios. Ouve a voz de Deus, Ele esclarecerá. E agora a gente pode começar. Introdução ao comentário. A última prisão de Paulo foi de caráter político e acusado pelos romanos. Está lembrado do incêndio de Nero? Nós falamos sobre ele. No ano 64 depois de Cristo, o Nerinho, o imperador, resolveu brincar com fogo. A brincadeira dele custou caro. Incendiou a cidade inteira de Roma. Não achou ninguém para culpar, culpou os cristãos. Os cristãos já eram perseguidos somente por serem cristãos, e agora multiplicou a perseguição, sendo eles acusados por aquele grande incêndio. Os cristãos eram lançados em masmorras mortais, frias e úmidas. Esta era a prisão que Paulo estava. Tantas pessoas que querem se levantar e dizer que são o tal. Eu vejo gente aí se chamando de apóstolo. Não tem não? Não tem não? Tem, né? Ou não tem não? Será que é só no Paraná que tem essas coisas? Será que tem no Ceará também? Apóstolo fulano de tal, será que ele já passou o que Paulo passou? Será que ele já levou umas lapadas como Paulo levou por amor ao evangelho, para querer ser apóstolo? Será que ele já foi apedrejado e quase morto como Paulo foi? Ah não, o apóstolo de hoje é moderno, né? Esqueci desse detalhe. Nessa ocasião, apenas Lucas tinha contato com Paulo. Chegou o momento da prisão de Paulo, ele vai dizer isso, que todo mundo abandonou ele, todo mundo. Uns foram embora, outros tinham compromisso, uns largaram a fé, como foi o caso de Demas, amando o presente século. Paulo fala dele, ele vai dizer: olha, apenas Lucas ficou comigo. Era o médico particular de Paulo, porque ele tinha muitas enfermidades, então ele precisava carregar um médico com ele, e Lucas aceitou este convite, caminhava com ele, estava com ele, dava suporte para ele. Não tinha ninguém com Paulo. Quer manter-se rodeado de amigos? Quer manter-se ainda querido por todo mundo? Este não foi o final de Paulo, este não foi o destino de Paulo. No final da vida dele, tinha apenas um que estava com ele. Eu posso dizer sem dúvida alguma que Lucas, aqui nesse caso,
representa o Espírito Santo de Deus. Posso dizer que ele representa, que é aquele amigo que nunca vai nos deixar. Não faça nada esperando a recompensa do homem, não faça nada esperando que o teu pastor vai te parabenizar, que ele vai te falar alguma coisa. Faz para Deus, porque o Espírito de Deus, ele nunca vai te abandonar, ele vai estar sempre comigo e com você. Tem gente que se frustra. Ah, meu Deus, porque eu fiz tanta coisa na minha vida. Se a gente faz para Deus, fica tranquilo, a recompensa vem de Deus. E ponto final. Quais foram os principais temas abordados por Paulo aqui nesta epístola? Paulo fala aqui sobre a necessidade de Timóteo guardar o Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Depois ele fala no capítulo 2, versículo 3, sobre Timóteo sofrer pelo Evangelho. Já no capítulo 3, versículo 14, ele fala sobre permanecer no Evangelho. No capítulo 3, versículo 17, ele fala sobre ensinar o Evangelho. No capítulo 4, versículo 2, ele fala de pregar o Evangelho. E para finalizar, capítulo 4, versículo 6 a 8, ele fala sobre morrer pelo Evangelho. Preste atenção, tudo começa pelo Evangelho, permanece no Evangelho, caminha no Evangelho, e depois a gente morre pelo Evangelho. A vida do cristão não é outra coisa, tudo está dirigido, tudo está direcionado ao Evangelho. O que é que o Evangelho representa para nós, hein? Segundo tópico, quais foram os problemas encontrados por Paulo, quando ele escrevia esta segunda epístola a Timóteo? Principalmente os falsos mestres. Falsos mestres foram inimigo da igreja sempre. Sempre a igreja teve que lidar com falsos ensinos, falsos mestres. Haviam ali homens que ensinavam heresias, ou seja, mentiras, genealogias, fábulas judaicas e legalismo. Tudo aquilo que agradava as pessoas naquele contexto, menos o Evangelho. Haviam cultos pagãos, com orgias a deuses gregos e egípcios. Havia todo tipo de falcatrua, havia todo tipo de contaminação, todo tipo de imoralidade. Mas Paulo vai levar uma mensagem para que Timóteo permanecesse firme na fidelidade. Haveria ali também oposição, por parte dos egocêntricos, que não aceitariam a liderança de Timóteo, daqueles que se julgavam donos daquela igreja. Lembrando que Timóteo é pastor na igreja de Éfeso, e havia alguns ali que achavam que era o dono, e chega Timóteo lá, aquela cara de menininho, aquela carinha lisa, de jovem, e certamente não aceitariam a liderança de Timóteo. Algumas pessoas que estavam ali usavam a igreja como lucro próprio, aproveitavam para si mesmos, não concordavam com a liderança fiel de Timóteo, e por fim, ensinavam doutrinas de homens. Paulo vai advertir Timóteo que ele estivesse preparado para enfrentar pessoas infiéis. Pode ter certeza, sempre onde há fiel, existe infiel. Jesus já disse que o joio estaria presente no meio do trigo. A gente não consegue tirar o joio. Seria tão fácil, né? A vida da igreja, não seria não? Não seria mais fácil? Se Jesus tivesse permitido a gente tirar o joio, a igreja seria uma moleza. Mas eles estão pelo meio, eles estão inseridos no contexto da igreja. E quando eu falo igreja, não falo necessariamente da igreja local, mas eu digo da igreja no seu aspecto geral, de toda a igreja de Jesus Cristo. Existem os crentes fiéis, mas tem os infiéis. Tem os líderes fiéis, mas tem os líderes infiéis. Timóteo tinha que estar totalmente preparado para enfrentar esta oposição. E como é que ele enfrentaria? Primeiro, lembrando-se do seu exemplo. Se havia pessoas que estavam fazendo errado, Timóteo não ia olhar para quem estava fazendo errado. Ele tinha um exemplo de Paulo.
Quem me entende, diga glória a Deus. Sempre vai ter um remanescente fiel. Eu vou dizer de novo, em todos os tempos, até nos períodos de maior distanciamento da verdade, Deus sempre preservou uma luzinha acesa. Sempre Deus preservou um resquício da verdade. Deus nunca permitiu o engano prevalecer totalmente sobre a verdade. Se existe mau exemplo, eu digo para você, ainda existe muitos bons exemplos. Se haviam pessoas que queriam enganar naquela igreja, se opor à verdade, Timóteo tinha o exemplo de Paulo para seguir. Por isso eu tenho falado, disse na aula passada, estou falando com embasamento bíblico, com embasamento do nosso material didático. A nossa juventude precisa ouvir conselhos de quem tem mais experiência. Nós desta geração precisamos ouvir conselho de quem tem mais experiência. A Bíblia fala que da juventude vem a força, mas dos anciãos vem a sabedoria. Timóteo, ouve o que o velho Paulo está falando. Ouve a voz da experiência. É muito perigoso a gente se basear pela nossa própria geração. É muito arriscado, é muito perigoso a gente matar a história de um povo, a gente matar a história de uma igreja e começar a olhar só o presente e ficar com aquela velha falácia. Ah, pastor, mas porque os tempos não são mais os mesmos. Nem um dia é igual ao outro, mas que o tempo seja igual sempre. Cada dia é diferente, cada hora é diferente. Tudo pode ser mutável, tudo pode ser flexível, mas a fé da igreja, ela deve permanecer enraizada na verdade. A fé da igreja tem que ter um fundamento, tem que ter uma referência. E eu digo, e essa referência a gente encontra olhando lá para trás. A gente encontra olhando para os pais da fé, não está no presente, está nos pais da fé, está nos princípios, está nos primórdios, está naqueles que começaram, está naqueles que abriram o buraco para fazer o alicerce. É este povo que vai mostrar para a gente o que é que a gente tem que fazer. Vamos lembrar daquilo que nos foi ensinado, vamos lembrar das raízes da nossa igreja. Se você quer aplaudir a Jesus, fica ao seu critério. Fica ao seu critério aplaudir a Jesus. Timóteo precisava entender qual era a fonte da oposição. Vinha de um coração maldoso, de um coração enganoso. Ele precisava encontrar força no poder da palavra. Onde é que Timóteo ia encontrar força? Era na palavra de Deus. Consulta a palavra. Vai para a palavra. Tem gente que tem curiosidade? Abre o YouTube. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Abre a Bíblia. Tantas pessoas com a síndrome de papagaio. Só repete o que ele escutou alguém falando. Vamos para a fonte. Vamos para a fonte. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Vamos acabar com essa preguiça em nome de Jesus. De querer pegar tudo mastigado, vai lá no Google, vai lá no YouTube. Esquece isso hoje em nome de Jesus, vamos para a fonte. O meu despertamento, eu sempre amei a palavra de Deus, sempre. Desde que eu me converti com 9 anos de idade. A única coisa que eu queria era saber de pregar, eu queria pregar. Mas com 16 anos eu tive um despertamento para começar a entender mais a palavra de Deus. Quando eu pensei que sabia alguma coisa, já falei isso aqui outro dia. Aí eu percebi que meu professor de filosofia estava sabendo mais da Bíblia do que eu. Eu falei, está errado. Tenho que inverter este quadro. Em 80 dias eu li a Bíblia todinha. A gente tem que ir para a palavra de Deus. É muita gente sendo guiado por outros cegos. É muita gente que vai lá e mastiga comida que já foi, não só mastigada, mas eu acho que até que já foi vomitada. Quem me entende, diga glória a Deus.
e começa a pegar aquilo e espalhar como se fosse um papagaio falante. Mas se for perguntar para ele o fundamento daquilo, ele não sabe, ele ouviu alguém falando. Vamos voltar para a Bíblia? Vamos? O que vocês acham? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos abrir mais a Bíblia? Vamos prestar mais atenção na palavra de Deus? Vamos, sim ou não? Vamos combinar isso entre nós aqui, em nome de Jesus. Não precisa contar para ninguém não. Vamos ficar entre nós aqui, esse combinado, né? Vamos combinar entre nós aqui, né, irmão Expedito? Vamos combinar? Vamos voltar para a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos voltar para a palavra de Deus, porque a Bíblia tem razão, e ela tem resposta para tudo que a igreja de Jesus Cristo vive no presente e viverá no futuro. Está na Bíblia, vai para a Bíblia, crente, vai para a Bíblia. Ah, pastor, não concordo. Pois vem discordando com a Bíblia, mostra na Bíblia que eu estou errado. Chega de falácia, chega de conversa fiada, desculpa a expressão. Não, pastor, não concordo, porque isso, porque aquilo outro, porque não, vamos com a Bíblia. Se é para discordar, então, pode discordar. Semana que vem eu volto aqui e peço desculpa. Irmãos, desculpa, alguém provou para mim que eu estava pregando errado. Vamos para a palavra de Deus e ponto final. Vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus está falando. Quais foram as orientações de Paulo para Timóteo? Paulo usou duas figuras muito interessantes para Timóteo. Primeiro, a figura de um soldado, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz: lute como um bom soldado. O que é que Paulo quer que Timóteo entenda de um bom soldado? Um bom soldado no campo de batalha terá desafios e sofrimentos a serem superados. Isso é seguir o Evangelho. Isto é seguir o ministério. Isso é ser um obreiro. Isso é ser um líder. Isso é ser um pastor. Isto é servir a Jesus. É ser um soldado. Mas não é soldado só para ficar fazendo pose de soldado, não. É para guerrear mesmo. É para entrar na batalha mesmo. É para lutar mesmo. E como Paulo disse, sofre as aflições como um bom soldado. Quem entra na guerra sabe por que está entrando. Quem entra na guerra não entra despercebido. O segundo exemplo que Paulo vai usar é o exemplo do lavrador. No capítulo 2, versículo 6, o sucesso da lavoura só haverá com muito trabalho e esforço. Jesus não chamou ninguém para ficar olhando o tempo passar. Jesus não chamou ninguém para ficar olhando para o relógio e ver o ponteirinho andando. Jesus não chamou só para a gente ter o nome incluso no hall de membros da nossa igreja. Jesus não nos chamou somente para fazer parte simplesmente de um grande número de pessoas. Eu já disse isso tantas e tantas vezes e vou dizer de novo. Não há ninguém que tenha sido chamado por Deus para nada. Repito, ninguém foi chamado por Deus para nada. Todos foram chamados com propósito. Todos foram chamados com uma missão. Todos nós temos trabalho a fazer. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só o regente, não é só o conselheiro, não é só o obreiro, não é só o PEMO, não é só o PEG. É todos nós, todo crente tem trabalho para fazer. Todos nós tem que trabalhar no reino de Deus. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que render, tem que dar resultado. Paulo vai dar mais conselhos, vai falar sobre o que era um ministro fiel, o qual Timóteo tinha que ser. Capítulo 2, versículo 11 ao 13. Fidelidade hoje é uma qualidade que é mais do que desejável. É mais do que desejável. Porque muitos começam bem e terminam muito mal. Timóteo tinha que lembrar do chamado e usar tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Todos os dons que Deus tinha dado a ele, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Preste atenção. Eu acho muito difícil que alguém venha a ter todos os dons de Deus. Não que não tenha, alguém de repente pode ter. E nem todos terão o mesmo dom. Porque a gente é um corpo e no corpo existem várias funções.
Não se aborreça se você talvez ainda não tem o dom que você queria ter, mas o dom que você tem que usar. Aquilo que Deus te chamou, você tem que fazer. A missão que Deus nos deu, Ele deu para a gente. Paulo não esclarece quais eram os dons que Timóteo tinha e que ele tinha que usar, mas ele deveria usar sem medo. Ele deveria usar aquilo que Deus havia lhe dado. Eu disse, existem vários dons dentro do chamado de Deus. Talvez você ainda não viveu o que você gostaria de viver, não tem o que você gostaria de ter, mas daquilo que Deus confiou, a capacidade que Deus colocou em tuas mãos, a habilidade que Ele lhe deu, use para a glória do nome dEle, faça tudo para a glória dEle, não temas, vai em confiança, porque foi Ele quem te chamou. Deveria manter-se no caminho da verdade, deveria preparar discípulos no ministério, deveria ser disciplinado e pronto a sofrer, e manter os olhos e a mente em Cristo. Paulo também vai desafiar a Timóteo, e um grande desafio, o desafio de conservar a sã doutrina, capítulo 1, versículos 13 ao 18, pensa num desafio, hein? Pense num desafio. Conservar a doutrina do Senhor, a verdade, o ensino perfeito, porque sempre a tendência, cada dia é de distorcer, a tendência natural das coisas, é o fluxo, a tendência sempre é distorcer, mas Deus chama homens para zelar desta verdade, Deus chama pessoas que não vão no fluxo, Deus chama pessoas que não vão entrar no embalo, que não vão seguir a tendência, que não vão na moda do momento, mas que vão manter-se firme naquilo que recebeu. Timóteo tinha que rejeitar os erros, evitar conversas que não iriam edificar daqueles que iriam confundir Timóteo, e acima de tudo, precisava manejar corretamente a palavra da verdade. Timóteo era um soldado, e ele tinha a espada em suas mãos, ele tinha uma arma em suas mãos, ele tinha uma bomba em suas mãos, a palavra de Deus, ministro do Evangelho, servo de Deus, maneje a palavra, maneje a palavra, maneje a palavra. Aqui está a nossa arma de guerra, está na palavra de Deus, se aplique a palavra de Deus, e assim a cada dia, deveria manter-se puro, por meio da palavra de Deus. Quais ensinos de Paulo a Timóteo a gente aplica nos dias de hoje? Em tempos difíceis, devemos lembrar de tudo para permanecermos firmes na fé. Precisamos restaurar a nossa memória. Eu digo para os irmãos muitas vezes, sei que às vezes eu sou repetitivo, mas é de propósito, para a gente não esquecer. Sei que tem pessoas aqui que antes de eu nascer você já estava na igreja, mas eu me lembro do tempo que eu cheguei, isso está com 21 anos, eu lembro como era. Às vezes a gente tem que recuperar algumas coisas na nossa memória. Aqueles que chegaram primeiro precisam trazer algumas coisas em sua memória, para a gente saber o que a gente tem que fazer nos dias de hoje, para a gente saber qual deve ser o nosso procedimento nos dias de hoje. Temos que lembrar daquilo que foi recebido, daquilo que foi ensinado, por pessoas que tinham o zelo pela verdade, por pessoas que tinham o zelo pela doutrina, aqueles que tinham o zelo da santidade. E assim nós vamos batalhando para preservar a sã doutrina do Senhor. Temos que nos lembrar, pastor, mas a geração de hoje não conheceu, não viveu. A geração de hoje pegou outro tempo. Pois é, mas é o nosso trabalho mostrar para eles o que é o certo. É o nosso trabalho resgatar aquilo que a gente recebeu. Repito, eu sei que tem pessoas que têm mais tempo de igreja do que a minha idade. Você sabe o que eu estou falando?
Pastor, mas os tempos são outros, eu sei. Mas a gente vai ter que mostrar para este povo o que é que a gente aprendeu, o que é que a gente recebeu, o que foi que gerou este fervor em nosso coração, que não foi um fogo de palha, não foi nada emocional, não foi lero, não, que fez a gente ficar emocionado e pular e saltar, não foi nada disso, foi um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. É por isso que você está firme até hoje, é por isso que você está aqui até hoje. Há muitas heresias se propagando e contaminando o cristianismo atual. Já disse, se os pais da igreja se levantassem por 1 minuto, eles morriam em 1 segundo. Precisamos estar prontos a sofrer oposições ao verdadeiro evangelho, estar solidificados na palavra, para não ser levados por ensinamentos antibíblicos. A base tem que estar na palavra. Já falei isso mais de 1 milhão de vezes. Conclusão, para a gente terminar bem no final. Paulo encerra esta carta como se estivesse escrevendo o seu testamento, palavras de alguém que está prestes a morrer. Ele demonstra firmeza, paz e confiança na hora da morte. Sabe que às vezes a gente erra na maneira como a gente transmite a verdade do evangelho. Às vezes a gente fala da verdade com tanto pessimismo que parece que é mentira. E aquele que fala mentira conta com tanto entusiasmo que parece que é verdade. Paulo está prestes a morrer. Paulo está trazendo um ensinamento pesado para Timóteo. Timóteo é jovem, a tendência dele é fazer outras coisas, mas a maneira como Paulo transmite traz firmeza, traz paz, traz confiança. Ainda que ele soubesse que breve ele morreria, mas ele estava certo de tudo quanto aquilo que ele viveu pelo evangelho. Ele falava com propriedade, ele falava com certeza, pois sabia que havia vencido o seu bom combate e que agora ele passava o bastão para Timóteo continuar. Sentimento de dever cumprido, sentimento de alguém que fez o que deveria ter feito. Paulo estava tão certo desta última hora da sua vida, que em Atos capítulo 21, versículo 13, quando começaram a sentir dó de Paulo, Paulo vai dizer: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, ou seja, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu já disse isso muitas vezes. A prova que nós estamos alicerçados no evangelho não é nem tanto aquilo que a gente fala, mas é a nossa disposição de estarmos certos desse evangelho, ao ponto de entregar toda a nossa vida por causa do evangelho. Quer aplaudir a Jesus Cristo? Aplaude a Jesus Cristo. Paulo foi martirizado, Paulo foi decapitado em Roma pelo governo de Nero. Certamente foi um dos maiores exemplos. Paulo foi, mas o exemplo ficou. O exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de obediência, exemplo de confiança. O que é que a gente vai deixar, hein? O que é que a gente vai deixar? Fiquem em pé todos em nome de Jesus Cristo. Eu preciso terminar. Paulo foi, o exemplo ficou. Timóteo permaneceu. Timóteo recebeu a palavra. Esta palavra tem sido levada e passada de geração em geração. Tem sido passado de um a outro. Tem passado de homem de Deus para homem de Deus. Tem passado de pessoas fiéis para pessoas fiéis. Agora chegou a nossa vez de sermos fiéis. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não recebeu Jesus como Salvador da tua alma, e você queira hoje dizer: eu quero aceitar a Jesus Cristo. Você que ainda não tomou a decisão publicamente de seguir a Jesus, e que hoje está diante desta oportunidade, levante sua mão e venha aqui à frente em nome de Jesus. Alguém que você está afastado do evangelho, e hoje você ouviu a palavra de Deus, você entendeu que há uma verdade que você não pode se desconectar,
Há uma verdade que você não pode esquecer. Há uma verdade que você não pode deixar. Eu quero convidar você que está afastado para voltar aos caminhos do Senhor. Se houver alguém, levante sua mão e venha para Jesus Cristo, porque Ele te recebe, Ele te aceita. Pastor, mas hoje é culto doutrinário. Mas o Senhor falou ao teu coração, então venha para Jesus Cristo hoje, volte para Jesus hoje, venha para Cristo, venha para Cristo, venha para Cristo. Temos uma pessoa tomando a decisão. Levanta a mão para cá, vamos orar pela nossa irmã. Então levante sua mãozinha comigo. Diga: Senhor Jesus, neste momento, eu me reconcilio com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma a minha vida, a minha história. Entra na minha casa, faz a tua obra, em nome de Jesus. A igreja levanta a mão para cá. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, meu Deus, em favor da minha irmã, Senhor. Faz a tua obra completa na vida dela, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, venha operar, meu Deus, a tua salvação, Senhor. Transforma a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha repreender todas as amarras que estão na vida dela. Tudo que tem lhe aprisionado, que venha a ser repreendido agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna cai por terra agora. Sai dos caminhos dela, todo espírito imundo que tem colocado ela nesta vida de destruição, que tem colocado ela no caminho da morte, caia por terra agora. Todo espírito imundo, sai dos caminhos dela agora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna, toda obra contrária, sai dos caminhos dela agora. Não resista, espírito maligno, não resista, perca já tuas forças, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus, está liberta. Que Deus abençoe, minha irmã. Vai com Deus, está abençoada. As obreiras vão te conduzir até a livraria, tá bom? Para te dar orientação. Que Deus abençoe. Oração da fé. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo, toda a tua igreja. Quero apresentar a Deus em especial todos os irmãos visitantes, os irmãos que congregam, Pai, em outros ministérios, irmãos católicos. Meu Pai, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma muito especial, Senhor. Que eles venham levar um grande milagre, ó Deus, para a vida deles, para a casa deles. Meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los, meu Deus. Que a bênção que eles vieram aqui hoje, ó Deus, para receber, que eles venham receber, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar, meu Pai, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Meu Deus, abençoa todos os irmãos que nos visitam. Meu Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades, que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por toda esta igreja. Se alguém entrou aqui doente, ó Pai, que venha voltar curado, ó Deus. Se alguém entrou aqui, ó Pai, com qualquer opressão maligna, que o Senhor agora venha repreender as opressões, venha repreender todos os males, ó Deus, e conduzir o teu povo na tua paz, na tua bênção, na tua alegria, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por tudo. Graças te damos, ó Pai. Leva o teu povo nos cuidados, leva o teu povo, ó Deus. Leva, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus, que Deus abençoe. Bem alegre, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Forte abraço a todos, vão com Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe todos os membros, obreiros. Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe irmãos visitantes. Deus abençoe. Continue ouvindo o programa Voz da Libertação.